Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Podem ficar com a Bíblia aberta no livro de Gênesis. Nós vamos ficar no livro de Gênesis hoje, porque eu quero falar sobre 10 homens importantes no livro de Gênesis. Nós não vamos ter tempo de falar dos 10 homens hoje, mas nós vamos falar pelo menos de 3 deles agora de manhã, e Deus permitindo 3 deles à noite. E os outros 4, quando a gente retornar a Goiânia, nós terminamos essa série de estudos. Mas quem foram esses 10 homens importantes no livro de Gênesis? O livro inteiro gira em torno deles. Todos os capítulos de Gênesis, todas as histórias de Gênesis, giram em torno desses 10 homens que fizeram a diferença no mundo em que nós vivemos. Mesmo sem você saber, esses 10 homens até hoje estão afetando a sua vida e a minha vida também, e eles estão afetando até a nossa morte. Quem são eles? O primeiro da lista é Adão. Adão é o primeiro homem de todos que veio a nos afetar até os dias de hoje. Depois nós temos Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e José. Uma lista de 10 homens, e todos eles fizeram a diferença em nossas vidas. André, pode projetar esses 10 nomes? Seria o segundo slide. Segundo slide, isso. Um por um. Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e José. Agora, eu também poderia citar pelo menos 10 homens ou mais que afetaram a minha vida, que me influenciaram, fizeram a diferença em minha vida, desde que eu nasci na família de Deus até os dias de hoje. Eu posso citar meu pai, Sr. Durval, meu pastor, Pastor Jaime, meu segundo pastor, Pastor Daniel Johnson, Pastor Josué Félix, foi o pregador que Deus usou para me mostrar que eu estava perdido. Dr. Aníbal Pereira dos Reis, ele foi padre por 15 anos, e Deus usou muito a vida daquele homem para fazer a diferença na minha vida. Professores que eu tive no seminário, Pastor Geraldo Magela Pupim, Pastor Dosualdo Agnesini, Pastor Carlos Moraes, Pastor Milton Nunes, meu sogro, Pastor Thomas Gilmer, e sem sombra de dúvida, Dr. Roger Peterson. E eu poderia citar muitos outros nomes de homens que me influenciaram e que fizeram a diferença na minha vida. Mas de uma forma ou de outra, todos esses homens que eu citei, tanto da Bíblia quanto da minha própria vida, eu sou uma soma de tudo que eles fizeram. Eu sou uma soma de tudo que eles me ensinaram. Mas no mundo bíblico, os primeiros homens de Gênesis traçaram o nosso destino. Eles plantaram uma semente e agora nós estamos colhendo os resultados dessa semente em pleno século 21. Nenhum deles foi perfeito, mas alguns deles conseguiram ser piores do que os outros ou melhores do que os outros, e seus atos estão afetando geração após geração até os dias de hoje. Você sabia que através da genética, os alelos, características do nosso DNA, são passados de geração a geração? Os alelos
são passados de pais para filhos, para netos, para bisnetos. E é por isso que muitas vezes um problema físico que a nossa bisavó teve há 3 gerações atrás, um de nossos filhos acaba tendo agora, porque herdou esta herança dos antepassados. Os alelos bons, bem como os alelos maus. E biblicamente, nós vamos ver também que as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, as nossas decisões certas e erradas também, são passadas, são transmitidas de geração a geração. Por isso que nós vamos observar hoje as lições que esses 10 homens nos deixaram para serem seguidas ou para serem rejeitadas. O primeiro homem da lista é Adão, cujo nome significa homem da terra vermelha. O seu nome significa exatamente isso, porque ele foi criado do pó da terra, criado completamente à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você que está estudando aí biologia, a menos que Deus seja uma ameba, o homem jamais poderia ter se evoluído de um micro-organismo para ser o ser humano que ele é. Adão, meus amados, foi criado pronto, à imagem e semelhança de Deus, e nós também. Porém, nenhum homem tem afetado mais a raça humana, nenhum homem tem afetado mais a criação de Deus do que Adão. E de que forma Adão nos afetou? Em primeiro lugar, através da natureza pecaminosa. Essa natureza ela é tão evidente e ela é tão visível que mesmo aqui nesse recinto de louvor e adoração a Deus, ela se faz presente. A natureza pecaminosa se faz presente mesmo quando nós estamos separando um tempo que deveria estar sendo usado somente para glorificar a Deus. Veja o que Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você já ouviu falar da natureza adâmica? Significa justamente a natureza com a qual todos nós nascemos e com a qual todos nós iremos morrer. E essa natureza nos dá capacidade para realizarmos as piores ações possíveis, os piores erros possíveis, imagináveis e inimagináveis. Então essa natureza explica a mentira que contamos. Essa natureza explica o orgulho que sentimos. Essa natureza explica o roubo que praticamos, a fornicação dentro do nosso coração, o ódio que sentimos, os homicídios que são realizados, o ateísmo, ou até o materialismo entre os seres humanos. Conta-se a história de um judeu sobrevivente do Holocausto, que depois de muitos anos foi chamado para depor contra um soldado nazista de Auschwitz, um carrasco nazista que havia matado milhares e milhares de judeus, mães segurando seus bebezinhos nas câmeras de gás. Quando esse judeu já idoso chegou no tribunal para testemunhar contra o nazista, ele olhou para os olhos do nazista, ele se lembrou do nazista, ele se lembrou daqueles dias no campo de concentração e ele desmaiou. O levaram às pressas para o hospital e, depois de alguns minutos, conseguiram acordá-lo. E quando acordaram, perguntaram para ele: você desmaiou de medo? Medo do nazista? Ele disse: não, não tive nenhum medo do nazista. Mas na hora que eu vi aquele homem, eu me dei por conta que se estivesse no lugar dele, também teria obedecido às ordens que vieram de cima.
Se estivesse no lugar dele, eu também teria tido a capacidade de ter matado todas aquelas pessoas inocentes. Eu senti medo, mas não foi dele, foi medo de mim. Eu reconheci que eu também sou capaz de cometer as piores atrocidades do mundo. Adão nos deixou, irmãos, esta capacidade para pecar, e por isso nós sempre estamos escutando pessoas dizendo: meu pai era assim e eu sou assim também. Mas o pai em questão seria o nosso pai Adão. Ele era assim e por isso nós somos assim também. Adão também nos afetou através do amor por este mundo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, 47 e 48, ele diz: o primeiro homem, se referindo a Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, se referindo a Jesus Cristo, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais também os celestiais. Então o primeiro homem se refere a Adão, o segundo homem se refere a Jesus Cristo. Adão amava este mundo e tudo que no mundo há, e Jesus Cristo amava o céu e tudo que no céu há. E agora veja o que Colossenses 3:2 nos diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mas Adão não nos deixa, a natureza adâmica não nos deixa, por isso nós estamos sempre priorizando o lazer acima de Deus, o trabalho acima de Deus, as amizades acima do reino de Deus. Isso explica, meus irmãos, porque nós somos como somos, porque nós somos filhos de Adão. E ele também nos afetou através da morte física e da morte espiritual. Paulo disse em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E a palavra morte aqui significa separação. É uma herança maldita dos nossos primeiros pais. E Paulo declara que a morte será o nosso último inimigo a ser vencido. Isso quer dizer que, infelizmente, ainda por muito tempo, eu e você teremos que lidar com a morte, teremos que conviver com a morte, teremos que aceitar a morte. Recentemente, uma viúva perdeu seu único filho, de 21 aninhos de idade. Ficou sem ninguém neste mundo. A sobrinha dela chegou para mim e disse: pastor, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu frequente a igreja, por mais que eu escute os seus estudos na rádio, eu sei que eu sou falha, mas eu não aceito a morte. Eu me revolto contra a morte. Eu não a aceito. Eu respondi: irmã, a morte é inaceitável mesmo. A morte é incompreensível, mas é necessária. E ela é o resultado do pecado, nosso pecado, seu pecado e pecado dos outros. E Deus, sabendo disso, Ele permitiu que o seu próprio Filho experimentasse a morte por nós, passasse pelo vale da sombra da morte por nós, experimentasse o fel da morte por nós. Mas veja o que Paulo disse sobre a morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Adão nos deu a morte de herança. Por mais rico que você seja, por mais estimado que você seja, por mais ilustre que você seja, por mais independente que você acha que seja, você vai morrer. A morte é justiça. A morte é necessária por causa dos nossos pecados. Ninguém, então, nesta manhã, pode negar a influência de Adão sobre todos nós. Em segundo lugar, Caim também tem nos influenciado como ninguém. O seu nome significa possessão ou domínio. Este é o primeiro filho de Adão e Eva, e o seu nome é bastante sugestivo, porque realmente Caim foi alguém que viveu para possuir.
Ele queria possuir cada vez mais e mais, ele queria ter cada vez mais e mais, e ele também queria dominar todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não aceitava o segundo lugar, e ele não tinha o dom de servir, e muito menos o dom de misericórdia. Caim então representa o homem natural, o homem que não consegue discernir os pensamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, o homem que não consegue compreender as coisas de Deus. Em 1 Coríntios 2,14 fala sobre o homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Caim conseguiu afetar duas áreas de nossas vidas. Primeira, a nossa religião. Capítulo 4, versículo 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A oferta de Caim aqui, irmãos, simboliza a nossa religião, pois religião é tudo aquilo que eu e você fazemos para Deus, e salvação é tudo aquilo que Deus faz para nós. Podemos dizer então que Caim foi o primeiro religioso a colocar os seus pés sobre este mundo. Religião possui muitos nomes, mas no final das contas, são todas iguais. Religião é sempre o homem tentando agradar a Deus, tentando convencer a Deus e tentando comprar favores de Deus. Caim ofereceu, a Bíblia diz, uma oferta que ele próprio havia plantado, ele próprio havia arado, ele próprio havia colhido. Uma oferta de sacrifício, uma oferta que custou o seu tempo, uma oferta que custou o seu suor. Mas veja o que Deus fez com esta oferta, no versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Em outras palavras, Deus rejeitou aquela oferta, Deus rejeitou a religião de Caim. E que religião era esta? A religião da salvação pelas boas obras. Caim achou, como muitos seres humanos até hoje acham, que poderia conquistar a sua própria salvação, poderia merecer a sua salvação, mas Deus disse: impossível. Adão e Eva, seus pais, tentaram comprar a salvação também, quando caíram em pecado, cozendo aventais de folhas para cobrir a nudez. Mas Deus, Ele desceu dos céus, sacrificou animais inocentes e fez túnicas de pele, que podiam cobrir melhor e que podiam proteger melhor aquele primeiro casal. Através da religião, Caim demonstrou o seu orgulho, a sua autossuficiência e principalmente a sua falta de fé na graça e na misericórdia de Deus. Já o seu irmão Abel não ofereceu religião alguma, mas sim um substituto diante de Deus. Verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus aceitou a pessoa de Abel e Deus aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque Abel reconheceu a sua culpa, Abel reconheceu o seu pecado, Abel reconheceu a sua inabilidade de agradar a Deus por conta própria. Ele levou um substituto. Em outras palavras, ele disse para Deus: este substituto morreu em meu lugar, pagou pelos meus pecados, sofreu a minha morte. A maior religião que existe no mundo, até hoje, é a religião de Caim. Salvação pelas obras. Meus amados, as obras são importantes, mas nunca jamais para a salvação. Veja Efésios 2, 8 a 9, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A Bíblia deixa bem claro
ninguém jamais será salvo pelas obras. Obras são nossas obrigações, obras fazem parte da nossa vida, mas somente pela graça é que alguém pode ser salvo. E além de ter afetado a nossa religião, Caim conseguiu afetar a nossa comunhão fraternal. No versículo 8, e sucedeu que estando eles, Caim e Abel no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Primeiro homicídio sobre a face da terra. Primeira vez que alguém derrama o sangue de um outro ser humano sobre a terra. Por que Caim matou seu irmão? Alguém diria inveja, ciúmes, ira, mas a razão principal é que Caim não aceitou a religião de seu irmão. Caim não aceitou a oferta de seu irmão e até hoje os homens estão se matando e se ofendendo e se separando por causa de religião. Até mesmo dentro de uma mesma igreja, há pessoas se separando e achando que a religião dela é melhor do que a do outro. Ele rejeitou a religião de Abel. Quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu sempre respondo, para a surpresa delas, a minha religião é uma pessoa, não é uma igreja, não é uma denominação, a minha religião é uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele dia, meus amados, Abel trouxe uma ovelha substituta simbolizando Jesus Cristo. Através daquela ovelha, ele se aproximou de Deus. Caim pensou que podia se aproximar de Deus através das suas obras, através do seu esforço. E Deus disse não para Caim, não para a religião de Caim. E Deus disse sim para Abel e sim para o substituto de Abel. Nesta manhã, você e eu só podemos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo domina o seu coração, domina a sua vida, Ele vai mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas afeições, nossas prioridades. Ele vai mudar a nossa vida. Amém, irmãos? A única religião que nos transforma é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas estão se aproximando de Deus nesta manhã através de religião, batismo, igreja, dízimos, campanhas, promessas, isso tudo é religião. Mas o único meio de se aproximar de Deus é Jesus Cristo. Qualquer outra religião leva ao fracasso, leva ao desespero, leva à perdição. Não tente agradar a Deus através da sua religião, agrade a Deus através de Jesus Cristo. Adão e seu filho Caim afetaram e muito o destino da humanidade. Mas a boa notícia, ninguém precisa ser como eles. Veja em terceiro e último lugar, Abel, cujo nome significa respiração. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Este foi o segundo filho de Adão e Eva. Se Caim simbolizava o homem natural, que não compreende, não discerne as coisas de Deus, Abel simbolizava o homem espiritual, que entende e obedece à palavra de Deus. Ele nos afetou positivamente de duas maneiras. Primeira, através da fé. Haja vista que Abel foi incluído na calçada da fama dos heróis da fé, no livro de Hebreus 11. O versículo 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, de que era salvo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, fala. Veja então que Abel foi aceito perante Deus através da fé. Que fé é essa?
No capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva haviam caído em pecado, Deus prometeu que a semente da mulher, Jesus Cristo, iria pisar a cabeça do diabo. Amém, irmãos? E que esse diabo iria ferir Jesus Cristo no calcanhar, mas que este diabo seria pisado na cabeça. Esta era a remissão dos pecados. Esta foi a promessa do Evangelho. E pela fé, Abel acreditou. Amém, irmãos? Pela fé, ele levou aquela ovelha, acreditando no que Deus faria por todos nós. Ele estava dizendo, 3.870 anos antes, que ele acreditava na vinda do Messias. Ele acreditava na vinda do Filho de Deus. Ele acreditava na promessa que Deus mesmo havia feito para os seus pais. Caim não acreditou. Caim não levou as palavras de Deus a sério. Caim achou que Deus podia estar equivocado e que bastava sacrifício humano para comprar a salvação. Meus amados, a fé para a salvação continua a mesma. A única coisa que mudou foi a data. Abel precisou olhar para cerca de 4.000 anos depois. Eu e você precisamos olhar para cerca de 2.000 anos atrás. Mas Abel e eu e você estamos olhando para o mesmo lugar, o Monte Calvário. Amém, irmãos? Nós estamos olhando para o túmulo vazio. É de lá que vem a nossa salvação. No Velho Testamento, eles olhavam para o futuro, eles olhavam para a frente e acreditavam na promessa de Deus. No Novo Testamento, nós olhamos para trás e nós acreditamos também que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E aquela ovelha que Abel levou dentro de um prato, sacrificada, cujo sangue já havia sido derramado, representa, simboliza Jesus Cristo, Filho de Deus. E a Bíblia diz que pela fé Abel alcançou, amém, irmãos? Alcançou a aceitação de Deus. E nesta manhã não há ninguém que não seria aceito por Deus, se vier a Ele através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Recentemente, os artistas de Hollywood ameaçaram tirar o nome do presidente Donald Trump e as pegadas que ele deixou na calçada da fama de Hollywood. Os artistas disseram que o presidente Donald Trump não merece ficar ao lado de Michael Jackson, não merece ficar ao lado de Elvis Presley e de tantos outros famosos que deixaram suas marcas por lá. Eu quero que você saiba, nesta manhã, o nome de Abel não aparece no meio de pecadores, amém, irmãos? O nome de Abel não aparece ao lado de viciados em drogas, em prostituição, ateus e agnósticos. O nome de Abel aparece ao lado de Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. E ninguém jamais vai apagar o nome dele do hall da fama dos heróis da fé. Através da fé, nesta manhã, todos nós iremos alcançar o mesmo destino de Abel. Ele também nos afetou através da sua obediência. A expressão em Hebreus, e por ela, pela fé, depois de morto ainda fala, significa que a fé verdadeira é acompanhada de obediência. Você já ouviu aquela expressão, roupa suja se lava em casa? O que significa isso? Que dentro de casa nós nos conhecemos e somos conhecidos pelo que nós somos. Lá fora as pessoas não nos conhecem tão bem. Por esta razão é tão difícil evangelizar e ganhar os seus próprios parentes para Cristo. Porque não nos conhecem
muitíssimo bem. Mas é verdade, é dentro de casa que se lava roupa suja. Talvez ninguém me conheça tão bem minhas falhas, e se eu tenho alguns pontos positivos, melhor que esta igreja. Caim, por exemplo, acreditava em Deus, mas certamente não tinha fé em Deus. Há uma grande diferença entre eu creio em Deus e eu tenho fé em Deus. Porque ele não teve vontade de fazer a vontade de Deus. Caim soube desde o início que era para levar um sacrifício. Não o fruto de suas mãos, mas um substituto. E ele deliberado e espontaneamente desobedeceu a Deus, não tinha fé. Assim também, quantas pessoas aqui nesta manhã estão dizendo, eu acredito em Deus. Mas quantas realmente conseguem obedecê-lo, amá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo? Não conseguem porque ainda não possuem a verdadeira fé. Por isso que Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome fizemos muitas maravilhas. Mas Jesus vai dizer-lhes, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Há uma grande diferença entre acreditar em Deus e ter fé em Deus. Fé em Deus sempre leva à obediência. Amém, irmãos? Fé em Deus leva em fazer o que Ele nos pede. Por isso, eu sei, e agora que estamos lavando roupa suja, eu sei exatamente quando a minha fé está abalada. A minha fé está abalada quando eu não consigo obedecer mais às ordens mais simples e mais corriqueiras do dia. Eu sei disso, não pelo que eu sinto, mas justamente pelo que eu faço e muitas vezes deixo de fazer. Eu sei que a minha fé está abalada. A fé de Pedro, por exemplo, foi extremamente abalada quando ele viu de primeira mão, ele testemunhou de primeira mão a prisão de Jesus Cristo. Ele testemunhou de primeira mão os açoites que Jesus Cristo levou sobre as suas costas. Na hora sua fé ficou abalada, mas não é este o Messias? Não é este o Filho de Deus a quem eu estava seguindo? Como que, sendo o Messias, ele se tornou uma vítima tão fácil para os seus algozes? A fé dele foi tão abalada que ele negou Jesus Cristo 3 vezes, praguejou o nome de Cristo. Em seguida, ele voltou para a sua profissão de pescador, ele abandonou o ministério. A fé de Pedro foi abalada. Portanto, eu posso dizer nesta manhã, que se a sua fé também tem sido abalada, é por causa da desobediência. Quando nós começamos a desobedecer a Deus, a nossa fé é abalada, é enfraquecida. Aí nós abandonamos a igreja, abandonamos a Bíblia, abandonamos a oração e os irmãos em Cristo que Deus tem nos dado. Por quê? Não acreditamos mais. Você viu 10 homens importantes que afetaram as nossas vidas até os dias de hoje. Vimos em específico 3 deles: Adão, Caim e Abel. Com certeza, nesta manhã eu e você também estamos afetando a vida de pessoas. Isso que me chama a atenção. Nós estamos afetando a vida de nossos filhos. Assim como Adão nos deixou uma herança maldita, Caim nos deixou uma herança maldita, nós podemos também estar deixando uma herança maldita para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para os nossos bisnetos, tataranetos, várias gerações ainda por vir. O avô de minha esposa
missionário Rafael McCoy aceitou a Cristo já jovenzinho, pronto para se casar. E antes mesmo de ter o primeiro filho, ele já orava pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Por muitos e muitos anos, ele acordava 4 horas da manhã e ele orava por cada pessoa de sua família, por cada filho, por cada cônjuge dos filhos, por cada neto, nome por nome. Antes de morrer, havia no mínimo 38 pessoas, 38 membros na família do missionário Rafael McCoy. Hoje há muito mais, mas quando ele morreu havia cerca de 38 pessoas, e todas elas lavadas no sangue de Jesus Cristo. Com certeza foram os alelos espirituais que o missionário Rafael McCoy e a sua esposa Catarina McCoy conseguiram passar de geração a geração. Nesta manhã nós estamos afetando a vida de nossos filhos e das próximas gerações com decisões que fazemos nos dias de hoje. Você diria, mas eu não vou estar aqui para ver. Talvez você não esteja aqui, mas quem disse que você não vai ver? Quem disse que lá do céu ou do inferno você não vai ver? Há muitas coisas na Bíblia que não são mencionadas, e essa é uma delas. Se as pessoas lá de cima, ou se as pessoas lá de baixo, não têm acesso sobre o que nós estamos fazendo aqui. Em Hebreus 12:1 diz: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e eu acredito piamente que essas testemunhas são os heróis da fé. Se eles estão vendo o que nós estamos fazendo, provavelmente nós também vamos ver o que outros estão fazendo. Talvez você não esteja aqui, mas quem disse que você não vai ver o tamanho do estrago de suas decisões? Por isso mesmo, eu quero propor nesse Dia dos Pais, vamos seguir os passos de Jesus Cristo, amém, irmãos? Não tem erro. O que faria Jesus em meu lugar? Não tem erro. Vamos seguir os passos dele para garantir não só um presente, mas principalmente um futuro tremendo para nós e para as nossas próximas gerações. Ontem, durante a reunião com os diáconos, um deles disse algo que chamou a minha atenção. Ele disse: cada um de nós aqui tem influência sobre um determinado grupo de pessoas. E dependendo do que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, nós estamos influenciando aquele grupo. Qual que é o grupo de pessoas sobre o qual você tem tido influência nesta manhã? Seja qual for este grupo, Deus te responsabiliza por ele. Abel nos afetou, Caim nos afetou, Adão nos afetou. E nós vamos ver hoje à noite outros homens que nos afetaram. Mas por enquanto, eu também tenho afetado pessoas. Pessoas têm me afetado. E nós estamos aqui afetando uns aos outros, ou de forma negativa, ou de forma positiva. Como que você tem afetado as pessoas que Deus colocou sob o seu cuidado, sob a sua influência? Pense nisso. Vamos fechar os olhos.